Você já observou um grupo de crianças brincando sem a supervisão de um adulto? Geralmente começa inocente, mas pode logo se transformar em caos. Hoje, estamos explorando um período na história de Israel que se assemelha muito a esse cenário. A história do ídolo de Mica e da conquista dos danitas em Juízes 17 e 18 revela as perigosas consequências se o povo de Deus carece de uma liderança forte. Nossa mensagem principal hoje é esta: sem uma liderança piedosa e um compromisso firme com os caminhos de Deus, pessoas bem-intencionadas podem se desviar para erros graves e pecado. O versículo fundamental para entender esta passagem é Juízes 18:1. Naqueles dias, Israel não tinha rei, na verdade. E naqueles dias, a tribo dos Danitas estava buscando um lugar próprio para se estabelecer, pois ainda não havia recebido uma herança entre as tribos de Israel. Este versículo prepara o cenário para o caos moral e espiritual que se desenrola. A história começa com Mica, um homem de Efraim, que rouba a prata de sua mãe apenas para devolvê-la depois. Sua mãe, aparentemente indiferente ao roubo, usa parte da prata para criar um ídolo. Mica estabelece um santuário, faz mais ídolos e nomeia filho sacerdote. Mais tarde, ele contrata um levita errante para ser seu sacerdote pessoal, crendo que trará favor divino. Nesse meio tempo, a tribo de Dan procura um território para estabelecer. Eles enviam espiões e encontram o levita de Mica e pedem bênção divina para a missão. Mais tarde, os danitas avançam para tomar um novo território, roubam os ídolos de Mica, tomam uma cidade pacífica e estabelecem seu próprio centro de adoração idólatra. Essa narrativa é exemplo claro de quão rapidamente as coisas podem dar errado quando as pessoas perdem de vista a verdadeira natureza de Deus e seus mandamentos. A frase repetida, naqueles dias Israel não tinha rei, destaca os perigos de um vácuo espiritual. Sem uma liderança piedosa, as pessoas rapidamente se desviam do caminho. Vemos que boas intenções não são suficientes. Mica e os danitas acreditavam que estavam agindo religiosamente, mas suas ações iam diretamente contra os mandamentos de Deus. Há um sincretismo perigoso em jogo aqui, com Mica usando tanto ídolos quanto um sacerdote levita, mostrando como é fácil misturar filosofias mundanas com nossa fé. As ações dos danitas nos lembram que a obra de Deus deve ser feita do jeito de Deus. Eles sabiam que tinham uma herança prometida por Deus, mas buscaram obtê-la pela violência e roubo, em vez de confiarem no tempo e nos métodos de Deus. A frase "cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos" mostra o perigo do relativismo moral. Sem um padrão absoluto de certo e errado, a sociedade, de maneira geral, rapidamente mergulha no egoísmo e na violência. Também vemos como a pobreza espiritual leva ao materialismo e à ganância. Tanto Mica como os danitas tratam as coisas espirituais como mercadorias a serem compradas, vendidas ou roubadas. Quando perdemos de vista o que é a verdadeira espiritualidade, muitas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas materiais. E, por fim, a história nos adverte contra a falsa segurança. Mica sentia-se seguro com sua casa, seu ídolo e sacerdote, e o povo de Laí sentia-se seguro em seu isolamento. Ambos estavam tristemente enganados, lembrando-nos de que nossa segurança deve estar somente em Deus. Deixe-me compartilhar algo que transformou o meu ministério. No início, percebi a necessidade crucial de uma liderança bíblica. Essa percepção se cristalizou quando me tornei pastor da Igreja Batista Ham, na Alemanha.
Lá, comprometi-me a prestar contas a um pequeno grupo de homens e orientá-los para fazer o mesmo. Os resultados foram incríveis. Todos nós crescemos em Cristo e começamos a multiplicar discípulos. Nossa igreja se transformou de uma congregação pequena e típica em uma das que mais cresciam na Europa Ocidental. Anos depois, baseando-me nessas experiências, criei o Instituto Bíblico Digital, uma plataforma de treinamento em discipulado com princípios para formar líderes espirituais. Por meio disso, estamos testemunhando Deus transformar comunidades inteiras. Aqueles primeiros dias me ensinaram uma lição crucial. Cada geração precisa de líderes espirituais que estejam continuamente crescendo à semelhança de Cristo. Ao olharmos para o nosso mundo hoje, podemos ver muitos paralelos com essa história antiga. Em muitas sociedades, há um crescente vazio espiritual à medida que as pessoas se afastam da verdade e da prática bíblicas. Isso frequentemente leva a uma mistura de moralidade subjetiva, materialismo e uma fome por espiritualidade que pode ser facilmente explorada por falsos mestres ou ideologias. Então, como podemos aplicar essas verdades às nossas vidas hoje? Primeiro, precisamos reconhecer nossa necessidade de liderança espiritual e responsabilidade. Isso não significa seguir cegamente líderes humanos, mas sim buscar crentes maduros que possam nos guiar no caminho de Deus e nos manter responsáveis. Em segundo lugar, devemos nos comprometer a conhecer e seguir a palavra de Deus. Ter boas intenções não é suficiente. Precisamos submeter nossas crenças e ações à autoridade das Escrituras. Em terceiro lugar, devemos estar atentos ao sincretismo em nossas vidas. É fácil misturar inconscientemente filosofias mundanas com nossa fé. Precisamos examinar regularmente nossas crenças e práticas de maneira cuidadosa à luz da palavra de Deus. Em quarto lugar, lembremos que a obra de Deus deve ser feita do jeito de Deus. Na nossa ânsia por ver resultados, podemos ser tentados a tomar atalhos ou meios comuns. Mas o verdadeiro fruto duradouro só vem quando seguimos os princípios de Deus. E por fim, sejamos realmente pessoas que defendem a verdade em um mundo relativista. Como um farol em meio à tempestade, podemos oferecer a verdade imutável da palavra de Deus a um mundo que está à deriva na confusão moral. Lembre-se sempre, o Deus que guiou Israel por meio de juízes e reis é o mesmo Deus poderoso que deseja muito guiar você hoje. Ao permanecer próximo dele e de sua palavra, você mesmo pode evitar as armadilhas que prenderam Mica e os danitas, e em vez disso, ser uma luz para a sua geração.